O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Continuação do capítulo 12. Não resistais. A existência humana está baseada na confiança ou crença em dois poderes, e mesmo a religião é baseada no poder de Deus e do mal. No céu, porém, não há poderes, nem de bem nem de mal. Há apenas Deus mesmo, vivendo sua vida como você e eu e como um universo celestial. No momento exato em que pudermos manifestar o ensinamento do Mestre, não resistais ao mal, não mais gastaremos nossos dias, como faz a maioria, a caçar, procurar e mendigar o poder para fazer algo e competindo com todo o mundo. Quando descobrirmos esse novo princípio, não um novo poder, mas um novo princípio, uma nova dimensão da vida, viveremos num mundo sem competição, num universo onde os homens não combatem uns aos outros. Observe a transformação de seu próprio mundo à medida que se aprofunda no sentimento de que não precisa se opor ou usar qualquer poder contra seja o que ou quem for. Não resistais ao mal. Poderá ser que, de início, alguém queira lhe tomar até o último centavo que você tiver no mundo, mas esse alguém não poderá lhe tomar nada permanentemente, pois mais rapidamente do que possa tomá-lo de você, isso voltará para suas mãos de algum modo, e não estará longe antes que você tenha tanto quanto tinha antes, e provavelmente muito, muito mais. Contudo, se você se apegar a isso, poderá ficar sem nada. Guerras e processos são consequências da convicção de que a posse de terras, de dinheiro ou de pessoas deva ser mantida nas garras do possuidor a qualquer preço, mesmo que isso desperte inveja, ciúme e ódio. Quando qualquer forma de mal ou perigo nos ameaça, entra em ação de imediato a lei de autoconservação, que causa em nós instintivamente o levantar a mão de punho cerrado, e se formos estudiosos da metafísica, construiremos rapidamente uma parede mental de defesa através da qual nos refugiamos com afirmações e negações como: isso não é verdade, isso não é assim, não há vida nisso, Deus é tudo. Há uma resistência ao erro, como se ele fosse um poder, e enquanto só a verdade é poder, o erro é só um braço de carne. Uma atitude como essa nos deixa sem qualquer sentimento ou necessidade de superar ou destruir coisa alguma. A resistência física dos punhos ou das espadas e a resistência mental das afirmações ou negações são praticamente a mesma coisa, mas a elevação para além do físico e do mental, para o reino espiritual, nos traz para uma nova dimensão onde não há poder, onde não há nem bem nem mal, onde todas as situações são enfrentadas apenas repousando no Espírito. Somente o Espírito de Deus em nós nos capacita a nos elevar além do desejo de vingança, da necessidade de nos defender das calúnias, de escândalos e de boatos. Quando podemos não ceder à tentação de justificar ou defender a nós mesmos, quando podemos sorrir e dizer: se você acredita nisso, sinto muito por você, e deixar ficar como está,
significa que estamos confiando em que o Cristo faça os ajustes necessários e nos traga a justiça que o Mestre prometeu. Por isso, serenai vosso coração, não vos preocupeis com o que tiverdes de responder. Eu vos darei as palavras e a sabedoria, contra as quais nenhum adversário será capaz de negar ou resistir. Não temos de planejar antecipadamente o que iremos dizer. Não temos de ser espertos advogados de nós mesmos, mas esperar que estejamos diante do juiz, abrir nossa boca e ouvir o Espírito falar em nós. Aprendamos a sentar quietos, abismados na compreensão de que os braços eternos estão imanentes e que nenhuma quantidade de orações os trará a nós. Eles já nos envolvem. Se for necessário, como lembrete, sempre que os problemas nos forem trazidos para serem solucionados, fechemos os nossos olhos, lembrando o que Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Todos esses quadros conflitantes que vemos à nossa volta são apenas imagens mentais no pensamento, sombras sobre a tela. Temos de aprender a não ficar aflito quando os olhamos e compreender que não tem mais substância que as figuras que se movem numa tela, e nem mais poder que as balas disparadas no filme que atravessam a tela da televisão sem quebrá-la. Fazem um grande barulho, mas nada são além de sombras. E um dia, ao olharmos dentro de nossa mente, veremos e compreendemos que é ali que estão tais imagens mentais ou quadros que são chamados de vida e que acontecem dentro e não externamente à nossa mente. O que vemos não é o evento em si mesmo e nem as pessoas envolvidas, é o conceito mental que nós criamos e que faz o papel de evento ou pessoa. Quando descobrimos que o problema que se nos apresenta não é uma entidade espiritual criada por Deus, mas apenas um conceito mental, sem causa ou realidade, sem presença, poder ou substância, temos então a percepção de Deus como princípio criativo, mantenedor e sustentador de tudo o que realmente é. Em breve temos todo o poder de Deus de que necessitamos, sem termos de nos voltar para Deus a pedir que faça qualquer coisa a respeito. Não é necessário superar o ódio, o medo, o ciúme ou o ressentimento, mas é necessário sentar, fechar os olhos e perceber que há imagens mentais no pensamento. Elas são estados do pensamento projetados na ilusão mental e então, na paz interior, são dissolvidos. Não são destruídos, pois que há de ser destruído. Não há substância neles, e eles não têm mais realidade que as imagens na tela da televisão. De fato, por trás do filme há um quadro real, com substância, assim como por trás de cada crença, teoria ou quadro falso que nos é apresentado. Há uma realidade, porém, tal realidade é distorcida em sua representação no quadro, é essa distorção que é dissolvida assim que a realidade aparece.
A mente condicionada gera nossos problemas e às vezes essa mesma mente pode criar a resposta ao problema. Mas não é isso que estamos buscando. O que queremos é uma capacidade maior que a mente humana, de modo a não apelarmos para os processos de pensamento e a deixarmos que nossa mente seja um instrumento pelo qual a alma possa se revelar. Um problema só pode existir na mente. Se fizermos, porém, o vazio na nossa mente, se não mais existir pensamento nela, onde se situará o problema? Não haverá mais o problema, e em seu lugar surgirá a verdade ou a realidade. Se, em vez de combatermos o problema, admitirmos que, sob todas as aparências, esse problema parece esmagador, e nos voltarmos para dentro de nós mesmos, pedindo que a verdade nos seja revelada, não estaremos tentando superar ou destruir o problema. Estaremos apenas tentando compreender, não o problema, mas a realidade por trás dele. Se pudermos ficar perfeitamente quietos e silenciosos, sem tentar superar, destruir, remover ou escapar de qualquer situação ou condição, o Espírito fluirá em nós e será a liberdade. Quando o erro se nos apresenta em qualquer de suas formas, há a tendência a criar uma parede contra ele. Assim fazendo, a oportunidade para dar a demonstração do Espírito se perde, já que nenhuma parede é necessária. Não erga paredes contra o mal, não construa defesas, compreenda que nenhuma coisa externa tem poder, nem mesmo as coisas boas. Todo o bem está no espírito, na consciência e não naquilo que este produz. Venha agora comigo para a quietude interior, onde não lançamos mão de qualquer poder para tentar fazer seja o que for. Não resistamos ao mal e deixemos o mal fazer o que quiser, enquanto nós não o negamos e nem o afirmamos. Não procuraremos Deus e nem temeremos o mal, mas sentaremos em paz, sem lutas, sem disputa ou batalhas. O Senhor é meu pastor, ele me faz em verdes campos, ele me guiou para junto de águas frescas, ele preparou a mesa para mim, na presença de meus inimigos. Ele realizou aquilo que me é dado fazer, ele aperfeiçoou aquilo que me inquietava. Eu vivo, me movo e tenho o meu ser em Deus. Assim, nada preciso temer, não preciso combater, pois a batalha não é minha. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Sem contendas, só a paz. Paz, deixo-vos minha paz, não como o mundo a dá, mas a paz que vem da destruição dos povos ou países vizinhos, não a paz que vem de possuir quantidades de bombas atômicas, mas a minha paz. Aqueles que vivem pela espada, mesmo pela espada mental, pela espada morrerão. Por isso, guarde-a, pare de se defender. Em todas as orações, em todas as meditações, em qualquer tratamento, lembre a você mesmo de guardar a espada. Quando não mais usarmos as armas humanas, físicas ou mentais, nós relaxaremos, não permitindo que o mundo faça conosco o que quiser, mas permitindo ao Espírito que jaz dentro de nós que assuma e governe a nossa experiência.
O Sermão da Montanha ofereceu-nos uma escolha entre dois modos de vida, a lei ou a graça. Se escolhermos a lei, teremos provavelmente um pouco mais de facilidade, pois estaremos em conformidade com a prática mais comum, caminhando com a massa, e poderemos temporariamente nos beneficiar de algum modo, pelo menos até o dia do acerto de contas. Por outro lado, se tentarmos viver pela graça, nos encontraremos em descompasso com este mundo, podendo temporariamente sofrer injustiças imerecidas. Contudo, numa análise final, descobriremos que temos vivido sob a graça de Deus, seu governo e sua proteção. Em nós se fará a vontade de Deus, não a do homem, e isso é uma vida completamente diferente.